mais um podcast Mari pelo Mundo e hoje com a Ana Paula aqui do blog. E eu estou ansiosa para essa conversa porque eu quero saber tudo sobre o Egito e a Ana ainda não teve tempo de me contar. Ela veio de uma temporada de Salvador Carnaval, que tem um podcast muito legal. E na sequência já emendou com o Egito. Então vamos lá, tudo bom, Ana? Oi, Mari! Sim, foi uma loucura mesmo. Exatamente isso, saindo direto do Babilônia, do Carnaval de Salvador e indo pro Egito, assim, na sequência. Só vim pra Brasília arrumar as malas e partiu. Uma loucura. E uma coisa que eu lembro que eu te perguntei enquanto você estava lá mostrando os stories e tudo, tem alguma coisa a ver? E você falou, não tem nada a ver. E aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Ah, sim, porque, primeiro, eu tava em Salvador em época de carnaval, né? Então, todo mundo seminu, fantasiado no meio da rua, em pleno carnaval, dançando. E aí chegou no Egito aquele caos, né? Você vê predominantemente homens na rua, homens em tudo, né? Até que eu falei pra você, até camareiro, assim, que a gente tá acostumado a ver camareira, é camareiro, sabe? Então, é bem diferente, assim, a vibe e tudo, mas tentando fazer algumas conexões com a Bahia aqui. Vamos ver se sai alguma coisa aqui. Primeiro a distância, né? Um voo super longo, uma escala que já chega lá um pouco cansada. Chega também com um choque cultural grande. E aí tem toda a questão de alimentação também. Não é uma viagem fácil, ou é? Então, a gente tava até conversando, né? A Maria, minha amiga, a gente troca muito em off essa questão do perfil do viajante. Eu acho que tem várias pessoas que têm muito essa questão de adaptação, de muda clima, muda alimentação. Eu sou uma viajante que eu me sinto privilegiada por ser adaptada, assim. Acho que eu me entrego muito, então a gente acaba viajando, né, Mari? Saindo do calor aqui e a gente faz muito Patagônia e pega o frio, então acaba que durante as viagens meu corpo se adaptou. Então eu me comparando com as minhas amigas, eu vejo que eu levo numa leveza, assim, de adaptação e que elas já sofrem mais. Então tem que levar em consideração isso, né? A adaptação do viajante, assim. Primeiro que é isso, a gente já pega vários voos e é muito louco, porque já no avião você já janta e toma café da manhã, então você já chega, perde aquela noção do que é dia, do que é noite, onde estou. E é muito... Eu curti, né? Assim, eu já tinha feito outras viagens, assim, e foi muito dolorido pro meu corpo, né? Se eu conseguir entrar nessa loucura, já entrar nessa loucura de chegar no Egito também, que é o puro caos, então já cheguei caótica, já fluiu. Já cheguei sem saber onde estava, quem era eu, foi ótimo. Eu, por acaso, encontrei com um padre que tinha feito a peregrinação, né, que eles fazem Jerusalém, Egito, Israel. E a gente estava comentando justamente isso, a diferença de ir com um grupo de excursão e fazer um turismo histórico e fazer um turismo religioso. E o Egito é completamente diferente nesses dois, dependendo do que você escolhe fazer lá. E o seu foi um pouco excursão, um pouco por conta própria, porque você aproveitou para fazer algumas coisas fora da excursão, né? E aí que eu queria sentir de você o que você achou, fazendo com o guia e fazendo sem o guia. Então, como eu fui duas amigas, fomos em três amigas, mulheres, jovens, solteiras, e minhas amigas pesquisaram bastante antes e elas ficaram com medo de fazer essa viagem. Assim, se fosse, às vezes, na América, que, enfim. Então, a gente já fechou um grupo aqui do Brasil, uma excursão, que é a Horus Viagem, que a gente só tem a agradecer. Foi uma parceria maravilhosa, né? A gente vai falar, a gente vende os programas também, mas super parceiro nosso, assim. Eles ajudaram a gente em tudo, né? A gente não tinha noção de onde a gente estava indo, do que a gente ia precisar. Então, eles tiveram guias selecionados que deram dicas, que ajudaram a gente, né? A Mari estava comigo, que eu fiquei sem dinheiro lá, tive que ir na Union Western tirar dinheiro. Então, assim, tudo eles ajudaram e foi sensacional. E
com essa sensação de ter alguém cuidando, de ter alguém falando, ó, isso aqui é perigoso, isso aqui não é. Então foi essencial porque realmente o Egito, ele ele é um país diferente, assim, ele demanda, né? Ele demanda em várias áreas, assim, não só do turismo em si, mas a área humana muito forte, assim. Então é isso. A minha experiência que eu posso dar foram de 10 dias, pouco, né? Tem muita gente que vai. Isso é lindo do Egito, que você vê gente do mundo inteiro, gente, vários interesses e por algum motivo estamos unidos ali naquele momento, sabe? Então, é muito mágico, assim, você falando sobre o padre, é bem mágico. E você que, e você que viaja muito sozinha e faz os seus roteiros e vai por conta própria, você recomendaria o Egito sem agência? Olha, a minha experiência não, assim, tem lugares que realmente vale a pena você ter alguém que te ajude, que te fale, te ensine sobre o país antes de ir, sabe? Porque realmente cada cidade tem a sua característica, né? Cairo é muito diferente de Aswan, que é muito diferente de Luxor. Então, assim, eu indicaria, me deu uma segurança, me deu uma paz pra curtir, mas é isso, né? Cada um sabe de si, mas é bom a gente ir entendendo o que que a gente pode achar, que a gente usa as melhores ferramentas cada caso, assim. Mas o que eu achei é que a gente fechou um pacote, a gente não fechou todos os passeios que eles oferecem, né? Porque tem isso, assim, às vezes a gente vai no templo, a gente vai no templo de Isis, a gente foi em Luxor, por exemplo, Karnak, que facilmente você ficaria 3, 4 dias lá e nos passeios são 1 hora e meia, assim. Então, se você vai fazer o pacote fechado, é muito intenso, muita informação o tempo todo. A gente acabou ficando muito tempo, assim, no cruzeiro ou fechou um resort, ficou um tempo tranquilo também. Então, fica essa dica, né? Óbvio que, assim, você quer ir no Egito, você quer ver todos os templos, então tem essa opção. Ou ir batidão, aquele corridão, ou você vai ajustando no seu fluxo também. Ah, faz de manhã passeio e deixa a tarde livre, assim, depende muito, sabe? Porque o Egito é lindo, né? Às vezes a gente imagina as pirâmides e a parte histórica, mas ele tem o Nilo, o cruzeiro, tem uma parte turística, assim, de relaxar também muito grande, né? Tem, assim, como eu falei, eu tava, né, vivendo aqui na Bahia, eu nem olhei o que que teria, eu confiei nas minhas amigas que olharam o pacote, mas realmente, assim, me surpreendeu porque a gente fez um cruzeiro no Nilo e indo pra lá a gente pegou um voo Qatar que tinha um filme que era Morte no Nilo. Mas ele passava todo o cenário, então realmente muito relaxante também. A gente realmente pôde curtir, desacelerar, viver essas transições, né? Que o Egito foi muito sobre transições, de estar num lugar com muito movimento, muita informação, aquela informação de 4 mil anos e ir para um cruzeiro dar aquela relaxada. Então, transitar entre realidades, né? Eu fazendo um paralelo com a nossa vida, que a gente também vive essa correria, então foi muito um aprendizado também. Sair do caos e voltar para o silêncio absoluto. Foi bom, foi gostoso. Mas é isso, né? São adaptações, porque a gente fez o cruzeiro e brasileiro, assim, ai, álcool. E lá na cidade que o cruzeiro estava atracado, que era Aswan, é uma cidade mais tradicional. Então, Isso que eu ia te perguntar, assim, todas as cidades são muito tradicionais, tem uma parte que é mais internacional, porque a gente compara muito também com o Dubai, né, que tem a religião muçulmana muito forte, mas tem áreas que são muito turísticas e que as pessoas são muito internacionais ali, então é um pouco mais tranquilo, digamos assim, né? isso que foi legal, porque a gente fez várias cidades, né? A gente pegou voos e cruzeiros, então assim, a gente conseguiu conhecer um pouquinho, assim, 10 dias não é nada, mas deu para entender um pouco como que é diverso, né? Assim como o Brasil, que é gigante, então você viaja Bahia, Rio, cada um tem a sua tradição, e aí você vai entendendo isso do Egito. A gente foi pro Hurghada, que é a cidade que fica
na beira do Mar Vermelho, sim, me lembrou Miami Beach ou México, sabe? Aqueles resorts enormes na beira do mar. Então, tive essa experiência de um Egito mais internacional, sim. Mas, mesmo assim, saindo nas ruas, saindo no comércio, o comércio é muito forte, o artesanato é muito forte. Então, quem gosta de ir, como eu gosto de ir no comércio, porque para ver o artesanato, a produção local, sim, ainda tem muito daquele egípcio, daquele quer ver, quer conversar, quer tocar, né? Eles não têm esses limites, às vezes, ultrapassam os limites, né? Do tocar, assim. Então, é desafiador você colocar limites em relações que você tá tendo ali. Você foi comprar um óleo. E você tem que estar lá assim, calma. Ah, tudo é completamente surpreendente, assim, em todos os templos, sabe? Você visitar aqueles templos e se sentir. Parece um sonho mesmo. Acho que a primeira vez que eu tinha ido pra Nova York, eu vi alguém olhando lá, né, na Times Square. Uau, eu tô num filme. E eu lembro que eu não senti isso em Nova York, assim. Na maioria das viagens eu não senti tanto quanto eu sonhei no Egito de me beliscar e falar: não é possível que eu tô aqui, sabe? É real, assim, é muito um sonho real mesmo. Tanto que eu ligava pra minha família. É isso que você falou, o Egito conecta todo mundo, sabe? A minha avó por causa da Bíblia, que Jesus foi para lá, outras pessoas por causa dos faraós. Então, assim, é múltiplo, né? O Egito, ele é múltiplos interesses, assim, é muito... E a listinha de perrengues no Egito. Muitos! Muitos, mas porque, assim, eu tenho essa característica de querer conhecer, né? De querer mais. Então, a gente tava em Aswan, e aí o guia falou, ó, vocês estão no cruzeiro, e aí o cruzeiro não tinha bebida, não tinha aquele agitação que sai do carnaval, que era tararararará. E aí eu saí na cidade, assim, é isso que eu falei da experiência, né? Porque uma coisa é você sair de dia e ir no comércio que as pessoas querem te vender, né? E outra coisa é eu sair à noite e só homens, assim, uma mulher, eu tava assim, sem as roupas locais e eu me senti muito segura e respeitada, sabe? Assim, as trocas com as mulheres, as poucas mulheres, os homens. Então, em Aswan foi um momento muito especial de... Não é um turismo, mas era um turismo. Eu tava saindo na rua, mas essa troca com as pessoas, assim, que querem... É tipo como se você fosse um ET, assim, sabe? Quem é você? Querem saber mais, uma troca humana. Foi uma troca humana que me surpreendeu e me pegou, sabe? Me pegou muito, assim, dessa curiosidade que eles têm, sabe? Quem é esse bicho livre aqui que tá andando na nossa cidade? E foi muito legal, porque eu fui num lugar que tinha xixa, né? Que é o narguilé, que a gente usa no Brasil, e lá tem muito. E aí eu dancei, os homens dançaram, assim, então eu senti um respeito, eu senti uma, né, conexão com a música, assim, que já é uma trajetória no Brasil, mas essa conexão que tem com a música é uma linguagem nova e eu fico deslumbrada, eu fico romantizando o Egito. Você encontrou outras mulheres fazendo o mesmo tipo de atividade, assim, à noite, saindo sozinha, que você fez? Então, e aí no cruzeiro, por exemplo, aí tem as mesas que eles montam, né, pra almoçar e jantar. Então, a mesa que ele montou pra gente, éramos em 3 amigas, mas a nossa mesa era de 7 pessoas, fixas. Então, nessa mesa tinha uma mulher mais velha, assim, que era do Canadá. E aí ela não me falou a situação, mas ela estava viajando pela primeira vez sozinha. E aí uma menina do Chile, de 22 anos, também sozinha. Então, mesmo que a gente não tenha nada em comum, você ouve as histórias e os medos, assim, né? Nossa, como eu vim parar aqui? Não sei, mistério. Então, Não, mas é bom que você viu que tá começando e que tem muita gente tomando a coragem e indo viajar, né? Fazendo as viagens sozinhas, porque é o futuro. e é um chamado mesmo, né? É um futuro e é um chamado. Quem tem coragem de ir tá rompendo barreiras, assim, né?
encorajar outras mulheres. Então, é um movimento que é lindo, assim, tá participando disso, sabe? Revolução no turismo. E querendo ou não, os caras no Egito, eles são muçulmanos, a visão que eles têm da mulher, né, que é de posse, assim, uma coisa bem machista, sabe? A mulher, ela precisa de um homem. Então, o turismo, ele força esse respeito, sabe? Ele força o cara a entender que as mulheres estão viajando sozinhas e que... Então, o turismo abre esse... Às vezes não é nem um diálogo, né? Você nem dialoga com uma pessoa, você lá não tá militando, mas é uma troca de serviço que faz as pessoas respeitarem as mulheres. Então, é muito lindo participar dessa revolução silenciosa também. A gente gravou o podcast 99, que ainda não escutou, rola no feed. Maravilhas, dicas e perrengues do Egito, que foi o Fernando Muilaert que gravou com a gente. E a ideia de gravar agora também com a Ana e a experiência dela é justamente essas duas visões, uma visão masculina e uma visão feminina de uma mesma viagem, né? Então tá muito interessante. Depois de escutar esse aqui, vai lá e escuta o dele e depois conta pra gente o que vocês acharam. E, Ana, algumas dicas para se preparar para uma viagem pro Egito. O que você acha super importante, uma dica, e o que você acha que dá para relaxar um pouco, e a questão do dinheiro, do câmbio, das hospedagens. A gente falar sobre dinheiro, Egito é negociação, né? Como todo mundo já tinha falado pra gente, então levar dinheiro, os 2 dinheiros dos egípcios não são aceitos. E é isso, né? A gente fala da nossa experiência de converter pro egípcio, pro dólar e não saber mais quanto que é, sempre esse perrengue nas viagens, de perder a noção. Mas foi muito divertido negociar com os egípcios. Aqui tudo é gorjeta, né? Assim, a gente paga uma taxa antes de gorjeta e para eles é super importante. Então é isso, saber que abriu a carteira, o dinheiro vai, saber negociar e... Às vezes férias a gente não quer, né? Por exemplo, no Brasil, eu tô acostumada a você ver um preço, pagar ou não, assim. Então, negociar pra mim foi uma questão que me tirou da minha zona de conforto, né? Mas é isso, desafios de viagem foi muito... No fim, assim, eu briguei com alguns egípcios, né? Porque você não quer, eles oferecem coisa, leva. Enfim, coisas do comércio. E aí eles dão a dica pra, se você não quiser, não interagir com as pessoas. Enfim, tem esse lado do Egito, assim. E se preparar pro caos, porque assim como eu vi lá em Bali também, na Tailândia, o pessoal andando de moto, o pessoal na contramão, é uma outra realidade. Então eu acho que é entender isso e cada pessoa recebe o caos de um jeito, né? Não tem como, assim, falar. E tem gente que relaxa, mas tem gente que fica, horrorizada, então... E a questão do clima, da temperatura, dentro das pirâmides, é sempre um comentário que o pessoal faz. E você foi em março, né? Março, que não estava nem muito quente, nem... Como que estava a temperatura lá? Nossa, assim, cada cidade foi uma temperatura. Na Margens do Nilo foi super fresco, tava uma delícia. Mas em Cairo a gente sentiu mesmo o calor, aquela secura, aquele deserto em Cairo. Então, água. E é isso, salve-se quem puder, porque cada visita de 1h30 correndo de um lado pro outro. E eu acho que é isso, levar protetor labial e água essenciais. E eu vi nos seus stories também que é uma viagem que caminha muito, faz muita atividade física, né? Requer não uma preparação física, mas requer algo, né? É um turismo mais velho, assim. A gente viu muita gente mais velha, muita gente que, sei lá, se aposentou. Tem jovem também, mas foi um turismo muito diferente. Então, acho que pelo perfil das pessoas, são pessoas que estão realmente ali... Eu falei sobre a experiência no meu Instagram de entrar, subir a pirâmide, né? Que é subir degrau, calor num lugar apertado. Então, acho que esse é o desafio como humanos também, a gente andar mais, né? Tem muito, sim, mas todo mundo é tão mágico que eu acho que você tá assim... Mas você tá, assim, absorvendo as pirâmides e tudo. É tudo muito intenso, sabe? Então...
Mas realmente exige bastante do físico. Vai sabendo que é bom se preparar. Vai fazer. Quem não se preparou e quem se preparou vai fazer do mesmo jeito, mas. E as comidinhas, a gastronomia egípcia? Então, como a gente fechou o pacote do cruzeiro, a gente comeu 3 dias no cruzeiro e 3 dias no resort. Eu gostei muito, assim, acho que me lembrou um pouco da culinária do Brasil, arroz, feijão, frango, sabe? Não senti diferenças, óbvio, do modo de preparar, mas quem come raízes, assim, vai se dar bem. Eles têm uma comida muito natural, muito da terra, então tem esse lado, mas eu me adaptei. Muito chá também, é isso. Achei uma comida bem natural, assim, bem, sabe, variedades de grãos, assim, muito boas. Então, dá aquela sustentação, sabe? Eu não. No resort, eu acho que eles fizeram uma coisa mais internacional. Não me adaptei tanto. Eu preferi mais o egípcio do que a gastronomia internacional. Mas eu comi bem, não tenho o que reclamar, assim. Bem saudável, sabe? Comida que dá sustância pra você caminhar o dia inteiro. E a gente monta sempre os roteiros personalizados para vários destinos. E o Egito a gente prefere indicar os parceiros, as agências. A gente faz também dentro do perfil e do orçamento, mas indicando pessoas que conhecem bastante a região e fazem um serviço como você recomendou também, né? Fazer um serviço que tem guias locais e que conhecem todas as cidades e que leva os viajantes com segurança. Então, quem tiver interesse é só entrar em contato que a gente encaminha para os parceiros que trabalham com desde pacotes econômicos até pacotes de luxo, que essa é a ideia, né? Uma viagem para todos. Sim, acho que em relação ao dinheiro, falam que o Egito é barato ou é caro, enfim. Eu acho que pelo que a gente fez, assim, pelo que foi oferecido, o nosso roteiro de 10 dias, a gente conheceu 3 cidades, com cruzeiro, com resort de alta qualidade, assim, e foi um valor de R$ 5.000 na data de março de 2023. Então, para tudo que ofereceram, eu achei, assim, maravilhoso. Acho que quem vai casar, a viagem da vida, e aí você vai incluindo, né, o que você falou. Você vai incluindo ou passeios, tem desde passeio de balão, nadar com golfinho, ou só o resort, igual a gente fez. Cara, só o resort já tá maravilhoso, só descansar. Então, acho que o Egito, sim, é um destino possível e viável e vale a pena, vale muito a pena conhecer. Que ótimo, Ana. E separa as fotos, que a gente vai fazer muito post no blog, contando cada detalhe, que não dá tempo aqui da gente contar no podcast. Super obrigada pela sua participação. Mas antes de terminar, a gente queria agradecer também ao apoio do Banco Brás e o Clube de Turismo, que ainda não escutou o podcast, rola no feed, que é um programa muito legal e a gente gravou um podcast ótimo, conversando sobre viagens. Esse clube que é uma opção ótima para quem quer planejar uma viagem com antecedência. E também tem o apoio da Mosalíngua, um aplicativo em versão mobile e web focado em frases e palavras que te permite dominar o essencial de um idioma em 3 meses. Tem post no blog e tem o link aqui na bio também. E obrigada, Ana, a gente vai se falando.